custos, se a gente tiver a estratégia certa, se a gente conseguir focar naquilo que efetivamente cai na prova, e se a gente conseguir criar um método que eu vou mostrar para vocês de como resolver corretamente as questões de custos, não tem como a gente vacilar numa questão. Então tá muito calmo, muito tranquilo. Vamos anotar todas as dicas, todos os bizus, para a gente se garantir na parte de custos. Então, sem mistérios. O que a gente vai iniciar agora? Antes de iniciar propriamente o módulo de contabilidade de custos, a gente vai fazer aqui algumas aulas bônus. Então, eu preciso primeiro te fundamentar com algumas informações que são importantes. A gente precisa saber o que é custo, despesa, investimento, o que é gasto, direto, indireto, fixo, variável. A gente tem que estar com esses conceitos muito bem consolidados para que a gente possa entrar efetivamente na parte de custos e quando a gente for resolver questões, aí a gente conseguir efetivamente desenrolar e fazer a coisa acontecer. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso material e vamos ver o que a gente tem para ver aqui agora. Vamos lá. Beleza. Então vejamos aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui são essas terminologias. Essas terminologias aqui, ó. O que é um gasto? Um gasto ele pode ser um investimento, ele pode ser um custo e ele pode ser uma despesa. Então veja só, o que é gasto, o que é custo e o que é despesa. Gente, pelo menos uma questão teórica na prova de custos ela vai cair. Então sempre cai uma questão sobre classificação de custos. Então se a gente entender o que é custo, despesa, investimento, direto, indireto, fixo, variável, isso aí já vai ajudar porque já mata uma questão. Então a gente tem que estar com isso fervendo, tem que estar bem afiado para a gente ficar fera nessa parte. Então veja só. Então vamos aqui, ó. Analisando aqui o investimento, o custo e a despesa. Eu vou começar aqui, ó, pelo custo, tá? O que é o custo? Gente, custo, você tem que imaginar aqui, ó, um cenário onde exista um processo produtivo, certo? Seja ele comércio, seja ele serviço, seja ele indústria. Oswaldo, por que tu está colocando o comércio e o serviço? Por um simples motivo. Quando a gente trabalha custo, normalmente as pessoas associam com fábrica, com indústria. E não necessariamente, uma empresa de serviço e uma empresa de comércio também tem custo. Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte, ó. Quando eu trabalho um processo produtivo até a etapa em que o produto estiver pronto e à disposição para a venda, a gente está trabalhando a parte de custo. Então, tudo que eu gastar, né, no meu processo produtivo, até deixar o meu produto pronto e à disposição para a venda, eu estou trabalhando custo. Daqui para frente, o que eu gastar vai ser o quê? Despesa. Então, eu preciso que você lembre dessas duas etapas dentro do processo produtivo, seja ele do comércio, da indústria ou do serviço, de tudo que você gastar. Pronto, o meu produto está aqui, ele está pronto e à disposição para a venda. O que eu gastar para desovar minha mercadoria, para vender o meu produto, para poder prestar o meu serviço, ou para divulgar o meu produto, para controlar administrativamente esse produto, daqui para frente vai ser o quê? Despesa. Então eu preciso que você entenda que custo é até aqui, ó. Deixei o meu produto, está pronto e à disposição para a venda? Custo. O que eu gastar para frente? Despesa. Pronto. É só isso que eu preciso que você entenda na hora da prova, que vai fazer o checkmate para que você acerte a questão. E o investimento, Oswaldo? O investimento ele é assim, ó. O investimento é aquilo que ele não gera o faturamento, mas ele contribui para a geração do faturamento. Então essa é a palavra-chave que tu tem que anotar aí no teu caderno para que você acerte a questão. O que você gastar para contribuir para a geração do faturamento é o que você vai classificar como um investimento. Quer ver um exemplo? Imagine que você abriu uma faculdade. E aí naquela faculdade você comprou um ar-condicionado. Veja, você trabalha comprando e vendendo ar-condicionado? Não. Não, Oswaldo, eu sou uma faculdade, eu trabalho, qual é o meu produto? É prestação de serviço, eu vendo e ensino. Legal. Então eu não trabalho comprando e vendendo ar-condicionado. O meu trabalho é o quê? É ensinar, é prestar o serviço. Então veja, agora, imagine o seguinte, será que se você estiver dentro da sala de aula e não tiver um ar-condicionado lá dentro, o que vai acontecer? O ambiente vai ficar quente, vai ficar um negócio muito ruim, vai ficar muito
muito desconfortável, eu vou sair dessa faculdade e vou para outra. Opa, o que aconteceu? A faculdade vai perder faturamento, ela vai deixar de gastar dinheiro. Então veja, o ar-condicionado que está ali instalado na sala, ela não está gerando o faturamento. O que gera faturamento são os alunos que são inscritos na faculdade. Então, cada aluno a mais ou a menos é um faturamento a mais ou a menos que a faculdade vai ter. O fato é, dentro dessa faculdade precisa ter o ar-condicionado. O ar-condicionado está ajudando para que eu possa prestar o serviço de uma forma mais qualificada. Então, o ar-condicionado é o cara que não gera o faturamento. Ele contribui para a geração do faturamento. Então, esse é o investimento. Então, agora ficou fácil. Oswaldo, vamos recapitular então, bora. O que é custo, despesa e investimento? Custo é o que eu gastar até deixar meu produto pronto e à disposição para venda. Daqui para frente, o que eu gastar, despesa. E o investimento? O investimento está dentro desse processo como um todo. Só que ele não gera o faturamento, ele contribui para a geração do faturamento. Aí a pegadinha que cai na prova, para tu anotar aí, ó. Veja lá. Oswaldo, e se na hora da prova o examinador não deixar claro em que etapa do processo ela está? Se eu estou gastando para deixar o produto pronto à disposição para venda, se eu estou gastando para poder deixar o meu produto administrativamente controlar o meu produto ou vender o meu produto, dali para frente vai ser o quê? Vai ser uma despesa. Agora, se ele não deixar claro em que etapa do processo produtivo aquele gasto está sendo incorrido, aí é onde entra o gasto. O que é o gasto? O gasto é o sacrifício financeiro. Quando você gasta dinheiro com alguma coisa em prol de algo, seja um custo, seja uma despesa ou seja um investimento, independente da etapa que você estiver fazendo, independente dela, você está gastando dinheiro, você está tendo um sacrifício financeiro, você está tendo um desembolso financeiro. E esse desembolso é o que a gente trata de gasto. O gasto é o sacrifício financeiro, é a despesa, é o custo, é o investimento. Então, o tipo de gasto pode ser um custo, pode ser uma despesa, pode ser um investimento. Então, está dada a dica para você. Quando o examinador não deixar claro em que etapa do processo produtivo ele está, vai ser um gasto. Isso já caiu na prova e pode te pegar lá na frente. Então, anota aí o bizu do que é o gasto, que é o sacrifício financeiro, e os tipos de gasto, custo, despesa e investimento. Ou seja, o gasto pode ser qualquer um deles dentro do processo produtivo. Beleza? Vamos voltar aqui para o material. Então vamos lá. Expliquei para você aqui o que é um investimento, que são os gastos que a empresa realiza na troca de ativos, que irão gerar benefícios futuros. Legal. E aí vem, custo e despesa, que a gente trabalhou aqui agora, né? Beleza. Aí vem aqui a parte do rateio. Antes de explicar o rateio, eu vou aqui um pouquinho para frente, porque a gente precisa entender, primeiro, o que é direto e indireto, para depois a gente entrar no rateio. Então a gente precisa entender isso aqui direitinho. Então veja só. Quando a gente trabalha direto e indireto, você tem que pensar o seguinte. Imagina só, vamos pegar aqui um exemplo, que você tem uma indústria, e nessa indústria você trabalha produzindo biquínis, beleza? E você precisa pagar o aluguel daquele espaço para produzir o biquíni. Aí imagina só, será que eu posso dizer que o aluguel do espaço, do galpão que você tem, por exemplo, será que eu posso dizer que ele é específico do biquíni? Resposta sim. Por quê? Porque eu só tenho um item dentro do processo produtivo, eu só tenho um biquíni. Então, já que eu só tenho o biquíni dentro dessa minha operação, o biquíni é o quê? Ele é o meu produto que está sendo fabricado. E o aluguel? O aluguel é específico do biquíni. Então, eu posso dizer que o aluguel ele é um gasto direto no processo produtivo. Um gasto direto por quê, Oswaldo? Porque eu posso atrelar esse gasto aqui especificamente para o biquíni. Beleza? Agora imagina só. Imagine que você está lá na sua indústria produzindo biquíni, aí de repente chega a dona de uma empresa, de outra, e diz, rapaz, está acontecendo o seguinte, as meninas estão indo lá comprar os biquínis, e elas dizem, poxa vida, se tivesse uma sunga igual ao biquíni, eu compraria para poder dar para o namorado, para o ficante, para o amante, para o pai, para o filho, seja lá para quem for. E aí veja, vamos supor que surgiu a modinha de o homem e a mulher tá com o mesmo tecido
digamos assim. Então tá a menina lá com o biquíni e o cara também com a sunga, com o mesmo tecido, os dois estão combinando. E aí imagina só que está existindo uma demanda, e essa demanda, as pessoas estão chegando na tua indústria e estão dizendo, cara, produz o biquíni, a sunga também, porque essa sunga aqui, eu compro também a sunga, porque as pessoas estão querendo comprar pazinhos combinando. Aí você, puxa vida, era mesmo, eu podia fazer uma sunga também. Aí você começa a incluir um segundo produto dentro da tua linha de produção. E aí imagina só, agora tu tem dois produtos aqui, e tu tem um aluguel da fábrica para produzir agora dois produtos. Agora eu pergunto, eu posso dizer que o aluguel do espaço, ele é específico do biquíni? Resposta, não. Não por quê, Oswaldo? Porque agora eu tenho a sunga e agora eu tenho o biquíni. Temos dois agora. Agora o que é que eu preciso fazer para poder pegar esse gasto aqui do aluguel e dizer quanto vai para a sunga e quanto vai para o biquíni? Aí é onde a gente entra na parte do rateio. Olha aí que legal. O que é o rateio então? O rateio é você criar um critério justo que você possa pegar esse gasto, que ele não é mais comum de um item de produção, ou seja, ele não é mais um gasto direto, para poder dividir dentro da linha de produção. Então anota aí, ó, quando você tem um gasto... Quando você tem um gasto, vai. Quando você tem um gasto e esse gasto ele é comum dentro da tua linha de produção, aí é onde entra o gasto chamado de indireto. Então o gasto indireto é aquele que precisa passar por um rateio. Então acabamos de entender o que é indireto e o que é rateio. Direto é o que? É quando eu posso pegar o gasto e dizer que ele é específico da linha de produção. E o indireto? O indireto ele não é específico, porque ele é comum a vários itens dentro de uma linha de produção. Oswaldo, então quer dizer que todo gasto indireto dentro de uma produção, ele precisa ter dois ou mais produtos? A resposta é sim. Beleza? Então, precisei de dois ou mais produtos, eu estou diante de um gasto indireto, porque eu tenho um gasto aqui que ele é comum para vários itens dentro de uma linha de produção. E todo gasto indireto precisa passar por um rateio. E o que é o rateio? É a divisão justa de um gasto indireto dentro dos itens de uma linha de produção. Beleza? Vamos para frente. Então vamos aqui, ó. Entendemos o que é um gasto direto e entendemos o que é um gasto indireto. E já entendemos também aqui, ó, o que é um rateio. Olha que legal. Beleza. Então agora a gente precisa entender o que é algo fixo e o que é algo que seja variável. Então vamos lá. Veja só. Gente, cuidado para não confundir na hora da prova o fixo, que é onde está a maior pegadinha. Não entenda fixo como valor fixo. O que é fixo é a conta. Faça chuva ou faça sol, aquele gasto sempre vai acontecer no final do mês. Então não importa se tu vai produzir mais ou se tu vai produzir menos, não vai fazer diferença. O fato é, aquele gasto aconteceu. E toda vida que aquele gasto acontece, ele é dito como sendo um gasto fixo. Então entenda só. Vamos supor que você passou na prova do exame de suficiência e abriu a sua empresa de contabilidade. Aí eu te pergunto, veja só, será que o fato de eu ter 10 clientes ou o fato de eu ter 30 clientes vai fazer a minha conta de água aumentar na mesma proporção? Então eu tinha 10 clientes, passei a ter 30 clientes. Será que minha conta de água vai dobrar por conta disso, por exemplo? Não. Minha conta de água vai ficar mais ou menos no mesmo patamar. O fato de eu aumentar ou diminuir o meu faturamento não vai fazer com que minha conta da água aumente ou diminui por conta disso. Agora entenda, não significa dizer que a água vai vir batendo sempre o mesmo valor. Será que minha conta de água vai ser sempre R$1.000? Isso é um gasto fixo? O fato de vir um valor um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, essa variação não torna o gasto como sendo variável. O que torna fixo é o fato daquela conta sempre acontecer no final do mês. E não existir um elo de proporção, entre o gasto e o faturamento. Ou seja, eu estou aumentando ou diminuindo o faturamento e o meu gasto variável ele tem uma pequena oscilação aqui, ó, mas que não acompanha o mesmo nível do faturamento. Isso é um gasto variável.
Perdão, isso é um gasto fixo. Então veja lá, ó. Agora imagine só que você está lá na sua empresa de contabilidade, você está ganhando muito dinheiro lá com ela e você resolveu empreender e abrir um novo negócio. Oswaldo, agora eu quero abrir uma empresa, uma lavanderia. Beleza, vamos pegar a mesma conta de água. Agora imagina lá, será que quanto mais pedidos de lavagem de roupa, quanto mais pedidos de lavagem você tiver, será que vai aumentar a tua conta de água? Opa, agora a água vai aumentar. Vai aumentar por quê, Oswaldo? Porque quanto mais pedidos de roupa eu tiver para lavar, mais eu vou ter de consumo de água para poder fazer a lavagem dessas roupas. Então, nesse caso agora, a água deixou de ser um gasto fixo e passou a ser um gasto variável. Aí é onde está o segundo detalhe que eu preciso que tu anote. Não se apegue com a conta específica que você está analisando. A conta de água sempre vai ser um gasto fixo, Oswaldo? Resposta não. A conta de energia vai ser sempre um gasto fixo, Oswaldo? Resposta não. Vai depender do cenário em que aquela situação estiver inserida. Então veja, nesses dois exemplos que eu te dei aqui agora, em uma empresa de contabilidade e uma empresa de lavanderia, por exemplo, utilizando a água como exemplo, a água dentro de uma empresa de contabilidade é dita como um gasto fixo. Por que fixo? Porque não existe um elo de proporção entre o faturamento e o gasto. Ou seja, eu posso aumentar ou diminuir meu gasto e aquele gasto vai sempre permanecer no mesmo canto. Se ela tiver uma variação, vai ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas não vai ter lá grandes diferenças. Já dentro de uma lavanderia, aí o esquema é diferente. Quanto mais pedidos de lavagem de roupa eu tiver, mais água eu vou precisar utilizar para poder fazer a lavagem das roupas. Então, nesse caso, a água ela deixou de ser fixo e passou a ser variável. Oswaldo, então explica um pouquinho melhor o variável, porque agora eu já entendi o que é fixo. Então vamos lá, ó. O variável é aquele que existe um elo de proporção direta com o faturamento. De forma que quanto maior for o meu faturamento, maior vai ser o meu gasto com aquela determinada coisa. Então, por exemplo, imagine que você trabalha comprando e vendendo celulares. Você é uma empresa de revenda de celulares. Quanto mais celulares eu precisar vender, quanto mais equipamentos eu venda, mais eu vou precisar comprar celular. Então, quanto maior for meu faturamento com venda de celular, maior vai ser o meu custo com celular. Então veja que esses gastos ele se acompanham, ele vai subindo na mesma proporção. Quando eu aumentar o meu faturamento, eu vou aumentar também o meu gasto variável e ele vai aumentar na mesma proporção. Então, isso é a palavra-chave quando a gente trabalha fixo e variável. Se aquele gasto aumentar na mesma proporção do faturamento, eu estou diante de um gasto variável. Se o meu gasto ele não aumentar na mesma proporção do faturamento, eu estou diante de um gasto fixo. Se ele permanecer sem um elo de proporção com o faturamento. Agora, olha a pegadinha que já caiu na prova, para você anotar aí e você não vacilar. Pergunta, que já caiu na prova. É um gasto que ele sempre é fixo em termos de produção, mas ele vai ficando cada vez menor quando eu aumento a minha produção. A pergunta é, isso é fixo ou é variável? Resposta, é fixo. Oswaldo, como assim fixo se ele vai diminuindo quando aumenta a produção? Veja, se o gasto ele é fixo e eu aumento a minha produção, quanto maior a minha produção, eu vou conseguir diluir aquele gasto fixo dentro da minha linha de produção em relação às unidades. Então veja, quanto mais unidades eu tiver produzindo, menor vai ser o meu custo fixo unitário. Por que, Oswaldo? Porque quanto menos unidades eu tiver, menor vai ser a divisão. É a mesma coisa que acontece se tu for para um barzinho, por exemplo. Tu pediu lá, vamos supor, tu pediu lá 10 cervejas para tu tomar lá com os teus colegas. Beleza. Se você tiver 2 pessoas tomando cerveja, tu vai ter que diluir um custo fixo de 10 cervejas para 2 pessoas. Então, só para arredondar aqui os cálculos, para ficar fácil o entendimento, vamos supor que cada cerveja fosse R$1. Então, se eu tenho 2 pessoas, cada uma vai pagar R$5. Agora, imagine que você não tem 2 pessoas. Imagine que são 10 pessoas para diluir um custo fixo de R$10. Cada pessoa vai pagar R$1. Então, veja, quanto mais pessoas eu tiver para poder pagar aquele custo fixo,
menor vai ficar em termos unitários. Então o custo fixo ele vai diminuindo à medida em que você amplia a sua linha de produção. Isso aqui já foi questão de prova e isso pegou muita gente. Então anota aí que o custo fixo unitário ele vai diminuindo cada vez que aumenta a minha linha de produção. Beleza? Tá dada a dica? Vamos continuar e vamos ver mais coisas aqui. Ó. Veja só. Então, já entendemos o que é rateio, já entendemos o que é investimento, já sabemos o que é custo e despesa, já sabemos o que é fixo, variável, direto e indireto. Agora a gente precisa saber o que são gastos controláveis e o que são gastos incontroláveis. O que é isso aqui, Oswaldo? Controlável e incontrolável. Veja só. O que é, primeiro, o incontrolável? Imagina só que você brigou com a tua namorada e para fazer a média, tu pegou o teu cartão de crédito e entregou para ela. Toma, amor, vá se divertir no shopping. Gente, a pergunta é, será que isso é um gasto controlável ou será que isso é um gasto incontrolável? Nossa Senhora, Oswaldo, se ela está com raiva de mim, ela por livre e espontânea vontade já gastaria muito. Com raiva de mim, ela vai gastar mais ainda. Então, isso é um gasto incontrolável, porque ela vai sair passando o rodo lá no shopping e vai comprar tudo que tem direito. Isso é um gasto incontrolável. Agora, imagina só. Tá, Oswaldo, eu briguei com a minha namorada, a gente está ali em alguns impasses, minha namorada, minha ficante, minha amante, minha mulher, seja lá o que for. E aí, veja lá. Aí você pensou o seguinte, rapaz, se eu der o cartão para ela vai papocar meu cartão. Então é melhor fazer o seguinte, eu vou botar um limite nesse cartão, para que ela chegue lá e ela gaste R$300, por exemplo. Ok. Então ela foi lá para o shopping, começou a gastar, pô, chegou no meio do caminho, o cartão não liberou aquela venda. Ou seja, você criou um teto de um gasto, você fixou um orçamento de até onde aquele gasto pode acontecer. Então, quando aquele gasto não tem esse teto de orçamento, ou seja, não tem um limite onde eu possa barrar aqui e digo, ó, daqui para frente não pode gastar mais, quando não tem esse teto, é o que a gente chama de gasto incontrolável. Ou seja, ele vai acontecer na medida em que as coisas forem fluindo. Beleza. Quando eu boto um teto, um orçamento, um limite de dizendo, olha, até aqui você pode gastar, daqui para frente não mais. Aí é o que a gente chama de gasto controlável. Oswaldo, me dá outro exemplo? Bora lá. Imagine que você criou uma campanha de marketing com o Google, por exemplo, e aí só supondo, tá, gente? É só uma suposição. Imagine que o Google cobre 1 centavo por cada clique de algum anúncio que está lá sendo postado. Ou seja, vem um navegador, vem alguma pessoa e clica naquele anúncio que está sendo divulgado e aí você vai para uma página onde tem as informações daquele anúncio. Veja, suponhamos que o Google cobre 1 centavo em cima de cada anúncio desse. Oswaldo, aí você faz e contrata aquele anúncio do Google. Aí você pensa, Oswaldo, mas e se vier 1 milhão de pessoas clicando naquele anúncio? E se vier 5 milhões de pessoas? Oswaldo, pelo amor de Deus, eu vou sair gastando desenfreadamente. Desse jeito, eu não vou ter paz, eu não vou conseguir dormir pensando que pode ter milhões de pessoas clicando ao mesmo tempo, eu vou ter que vender um rim, vou ter que tirar um coração, um fígado para poder vender no mercado negro, para poder pagar aquela conta. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que limitar então aquele gasto. Então quando eu limito o gasto, eu estou diante de um gasto controlável. Então eu chego para o Google e digo o seguinte, Google, quando chegar em 500 mil cliques, você para, porque eu não quero mais que você produza um anúncio. Então isso é o que a gente chama de gasto controlável. É quando você cria um teto para ele, um limite máximo onde aquela coisa pode acontecer. Isso é o que a gente chama de gasto controlável. E quando não tem aquele teto, não tem aquele orçamento, não tem aquela barreira fixando até quanto pode ser gasto, aí é o que a gente chama de gasto incontrolável. Beleza? Então, gente, vamos dar uma pausa por aqui na nossa primeira aula bônus do módulo de contabilidade de custos. Daqui a pouco a gente volta com mais uma aula. Então, um grande abraço, bons estudos e até daqui a pouco.